Eu costumo brincar com os meus amigos e dizer que nós, do nosso grupo, fui quem escolheu Santarém, porque na verdade eu estava no início da criação de família, como muitos de nós, e Lisboa já sentia que não era o sítio com qualidade que eu gostava que os meus filhos crescessem. Eu posso dizer que em 2011 nós fomos batendo algumas empresas, 2012, de investidores chamados Venture Capitals. Lembro-me, por exemplo, da Espírito Santo Ventures, lembro-me de outros, que o nosso pitch era: nós estamos a concorrer contra o Google e queremos fazer em Portugal uma loja de aplicações que concorre. Ninguém investe. Claro, e acabava aí o pitch. Acabava aí, mas literalmente. Ainda hoje as pessoas que lá estão lembram-se disso. Eu acho que Santarém agora tem um desafio pela frente, que é, já dá qualidade no momento em que eles estão a crescer, agora temos é que ter qualidade e desenvolvimento económico para depois os manter, não é? Que é quase um desígnio não só de Santarém, mas de Portugal, não é? Vamos reparar que tu não paras, nós andamos aí no teu LinkedIn, nas tuas redes sociais, é assustador, assustador. Tu estavas em Xangai, tu estiveste em Bruxelas, depois tu foste para a Índia, tu foste para Nova Iorque, agora hoje, conta-nos, como é que tu não paras? Já vi que penso que tem muito a ver com o teu trabalho, não é? Com o que tu fazes. Exatamente. Como é que tu desligas? Tu estás ligado a um mundo digital que nunca para, está sempre on, como é que tu passas a off? Eu acho que quando nós queremos ser muito bons em produtos digitais, nós temos que viver o nosso produto. Os anglo-saxónicos dizem eat your own dog food, não é? Come a tua própria comida de cão, não é? E portanto nós temos que estar sempre... Walk your talk, não é? E temos que estar sempre ligados e portanto não acredito que não haja uma empresa de sucesso, seja a Apple, o Google, quem for, qualquer empresa portuguesa de sucesso, a Fidesign, etc., não tenha tido a corda à garganta várias vezes. Só custa-nos mais quando, no princípio da nossa vida de empreendedores, nós não percebemos que ter a corda à garganta é normal, não é? E aí pensamos, é nós, somos nós, e aí nós desistimos. Mas nós temos que habituar e preparar-nos para não ter a corda à garganta, porque é muito desconfortável, como vocês sabem, que vinha do próprio Google, não tinha nada a ver com o negócio da loja de aplicações, vinha do próprio Google, fecha a posição e nós perdemos 85% das nossas receitas. Caramba. E, portanto, corda ao pescoço, lembram-se? Um dos momentos da corda ao pescoço. Eu acho que a melhor coisa que se podia fazer com o dinheiro do governo era pagar viagens a todos os portugueses. Mas para isso, ir à Alemanha, ir ao Japão e perceber outras culturas como é que estão. Que não, é isso mesmo, não é? E outra coisa, nós não podemos ser bons a tudo, não é? Escolhemos o que é que queremos, agricultura, não é? Saúde, turismo, e somos bons em 2 ou 3 coisas. E durante, fazemos um projeto há 10 anos, não é? Mas na verdade, também gosto da Azoia de Baixo, onde moro, é um sítio bucólico, campo, pá, maravilhoso, e portanto eu dividir-me ali entre o Planalto e a Azoia de Baixo. Paulo, Santarém bem te quer porque? Não sei, porque tento ser mais um a contribuir para que a cidade e as pessoas de Santarém tenham qualidade de vida e que a cidade possa progredir. Hoje no Santarém Bem Te Quer recebemos um convidado ligado à tecnologia, à inovação, ao empreendedorismo e também à participação cívica e política. O nosso convidado é Paulo Trezentes, CEO e cofundador da Aptoide, uma das 3 maiores App Stores Android do mundo, com mais de 200 milhões de utilizadores únicos. Um projeto português com impacto global que concorre diretamente com gigantes como a Google e a Apple. Natural de Lisboa, com 49 anos, vive em Santarém há 20 anos. É pai de 3 filhos e mantém uma ligação profunda ao concelho, na vida familiar, no desporto, quem o conhece por hábito consegue vê-lo correr com frequência, na escola dos filhos e na forma como participa ativamente na comunidade. Paulo é doutorado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico e foi durante 17 anos professor no ISCTE. Foi precisamente nesse período académico que surgiu o impulso empreendedor que o levou a cofundar 2 empresas de referência. A Caixa Mágica, com um papel marcante em projetos estruturantes nacionais como o Magalhães, o Cartão de Cidadão e o E-Escolas, e mais tarde a Aptoide, criada em 2009. Ao longo da sua carreira, liderou rondas de investimento que ultrapassam os 40 milhões de euros. Recebeu diversos prémios e galardões. É autor de vários livros e artigos sobre Linux e software open source. Para além da tecnologia, Paulo tem uma forte intervenção na vida política. É atualmente vice-presidente da Iniciativa Liberal, integrou o Grupo de Coordenação Local de Santarém, fez parte das listas para deputado e foi cabeça de lista à Assembleia Municipal de Santarém, refletindo uma visão ativa sobre o papel da cidadania e das políticas públicas na inovação e no desenvolvimento do país. Hoje,
Vamos falar de tecnologia, de criar empresas globais a partir de Portugal, de risco, visão, falhanços, mas também de política, participação cívica e do futuro digital que estamos a construir. E de como Santarém também faz parte desta história. Paulo 300, muito bem-vindo ao Santarém Bem Te Quer. Olá Filipe, olá Marco, obrigado pelo convite, tenho muito gosto. Uma apresentação aqui bem grande. E agora começamos sempre assim com uma pergunta um bocadinho mais atrevida. O que nós gostávamos de saber, Paulo, é entre a academia, o empreendedorismo, a política e a família, e eu acrescentaria aqui pelo meio também o desporto, qual destes papéis mais te moldou como pessoa, como o Paulo que és hoje? Claramente a família, ou seja, mas eu vejo-os talvez como uma pirâmide, onde no topo está a família e temos ali diferentes níveis, não é? E depois, em diferentes fases da vida, cada um dos pontos que indicaste teve uma importância diferente. Talvez uma fase da minha vida, a academia, que eu gosto e gostei muito de dar aulas, a parte da criação das empresas, a parte da política, que me traz uma experiência, uma atividade cívica que também dá muito prazer. Portanto, são momentos diferentes da vida. Mas uma coisa se mantém ao longo de todas essas fases, que é a família, que é a base de tudo. Claro, nós percebemos bem isso, sim. Muito bem, Paulo, seja bem-vindo a este nosso podcast. Andamos atrás de ti já há algum tempo. A tua vida, que nos vais hoje partilhar um pouco dela, não tem sido fácil nos últimos tempos, muitas viagens, muitas ausências, e conseguimos conciliar a tua agenda com a nossa disponibilidade. Não foi fácil, mas estás cá. Hoje vieste do estrangeiro, né? Vieste hoje de Nova Iorque, portanto ainda não dormiste quase nada de certeza, mas vamos ter uma entrevista quase certeza que é boa e que no final vai valer muito a pena. Começo por perguntar o início de Santarém. Ou seja, tu és uma pessoa que cresceste em Lisboa uns anos e há 20 anos decidiste mudar de cidade. O que é que a cidade de Santarém te deu ou prometeu que outra cidade não te deu para tu mudares de bagagens e família para Santarém? Claro. Eu costumo brincar com os meus amigos e dizer que do nosso grupo, fui quem escolheu Santarém, porque na verdade eu estava no início da criação de família, como muitos de nós, e Lisboa já sentia que não era o sítio com qualidade que eu gostava que os meus filhos crescessem, constituísse família, não é? E então vi várias cidades à volta, por ligações familiares ou por razões de qualidade de vida prometiam, nomeadamente lembro-me de Évora, lembro-me de Setúbal, e visitámos na altura Santarém e achámos que tinha ali uma ótima proporcionalidade. Foi mesmo uma escolha, a frio, quase com Excel. Não tem família, não tem nenhuma Havia uma ligação. família do lado da mãe, sim, havia uma família, como havia noutros sítios, mas essa ligação própria da família e o sítio levou-nos a escolher e foi uma ótima escolha. Foi uma decisão racional. Muito racional. Okay. Muito Queremos racional. porque tem estas vantagens e houve algo que mesmo destacou em concreto. escolhida. Foi a proximidade de Lisboa, foi a cidade em si. E, aliás, eu até do nosso grupo de amigos não sou o único. Eu conheço, por exemplo, tenho um amigo da TAP que fez exatamente o mesmo tipo de escolha e, portanto, há muita gente que escolhe Santarém quase com Excel e réguas quadro. E quais são essas variáveis, exatamente? Bem, acho que há ali uma parte mais emocional da beleza da cidade, da lesíria que nos atrai, que é inconsciente, mas depois há uma parte racional que é as cidades de média dimensão têm qualidade de vida no sentido do acesso às escolas, qualidade do ensino, o acesso às atividades extracurriculares para os miúdos, para os filhos, não é? Também, a segurança, outro elemento muito importante, e portanto esses fatores todos na folha de Excel tenderam para Santarém então, e não estou nada arrependido. E os três estudaram, os teus filhotes, a Clarinha estudou, todos os três estudaram em Santarém na Ginastral ou liceu? Nas duas? Nas duas, eu acho que eles, entre os três filhos, como se calhar também acontece com outras pessoas, percorreram todas públicas e privadas de Santarém e deram-se muito bem. A Clarinha ainda está no liceu e portanto deram-se todos muito bem na Ginastal, na Dom João II, no liceu e pronto, com altos e baixos. Os mais velhos saíram, não é? Já estão noutra fase de vida, a estar fora de Santarém e a trabalhar fora de Santarém, mas percorreram sempre a parte académica e da escola escolar lá. Então, sendo pai, que já aqui revelaste agora de 3 filhos, teve impacto os teus filhos nesta decisão, isto é, a questão do futuro deles, a questão do crescimento deles, foi muito importante para ti, Santarém? Foi muito importante, aliás, foi essa a decisão-chave, deve-se com a família, não é? E depois, inerentemente, também a nossa qualidade de vida, que está sempre intrínseca à família. E, portanto, foi muito importante. Eu acho que Santarém agora tem um desafio pela frente, que é, já dá qualidade no momento em que eles estão a crescer, agora temos é que ter qualidade e desenvolvimento económico para depois os manter, não é? Que é quase um desígnio não só de Santarém, mas de Portugal, não é? Vamos falar isso mais à frente, porque acho que temos de falar um pouquinho aqui sobre a tua participação cívica e política na cidade e deves ter aqui uma visão a dizer e vamos um pouco falar nesse tema um pouco mais à frente. Tu viajas muito, tenho reparado que tu não paras, nós andamos aí no teu LinkedIn, nas tuas redes sociais, é assustador, assustador. Tu estavas em Xangai, tu estiveste em Bruxelas, depois tu foste para a Índia, tu foste para Nova Iorque, agora hoje, conta-nos, como é que
tu não paras, já vi que penso que tem muito a ver com o teu trabalho, não é? Com o que tu fazes. Exatamente. Como é que tu desligas? Tu estás ligado a um mundo digital que nunca para, está sempre on. Como é que tu passas a off? O que é que tu fazes neste momento para te libertares destas coisas dos telemóveis e das redes e tudo mais? É muito difícil, porque o digital realmente está sempre presente. E o digital não tem só coisas más, não é? Eu acho que é inerente o desligar a ter, de facto, sempre presos ao digital. Mas também tem coisas boas. Dá-nos a flexibilidade, por exemplo, e às vezes durante o dia precisamos fazer uma coisa a nível pessoal, podemos fazê-lo porque temos o digital ali para responder a uma e-mail, responder a uma coisa urgente. Mas realmente não podemos estar 24 horas ou 18 horas ligados. Eu acho que tu és disciplinado? Disciplinado? Sou muito disciplinado, ou seja, por exemplo, desporto desligo mesmo e portanto não estou a fazer desporto e não estou a fazer aquilo, e algumas atividades culturais que faça também desligo completamente. Tiro o som e não me preocupo, e é a única forma também nós temos tempo, se há algum tempo de qualidade fora do digital. E diariamente tens esse esforço da tua vida pessoal, isto é, quando tu chegas a casa tens um esforço em que tu não vais pegar no e-mail, não vais pegar no computador portátil, tens essa... Ou na prática acaba por ser difícil as noites? Não, e eu tenho uma visão um pouco diferente, que acho que quando nós queremos ser muito bons em produtos digitais, nós temos que viver o nosso produto. Os anglo-saxónicos dizem eat your own dog food, não é? Come a tua própria comida de cão, não é? E portanto nós temos que estar sempre... your talk, não é? E temos que estar sempre ligados, e portanto eu acredito que eu sei que não é saudável ir para a cama e ver o e-mail e ver as mensagens, etc, e levantar e ver, mas eu faço precisamente isso. Onde eu corto é depois nos momentos ou culturais ou desporto, etc, okay, ou estar a ver um filme, etc, que não sou daquelas pessoas que estão sempre com o telemóvel, pelo contrário. Então, não tens um schedule das 9 às 16, não tens isso? Não, tu não trabalhas tenho. quando tens que trabalhar, mesmo que seja de noite, e de dia podes não fazer nada de dia, de manhã podes ir descontrair e podes fazer algo, é isso? Perfeitamente. Estou a ver um filme, descansar no cinema e não toco no telemóvel e não me lembro do telemóvel, mas também posso adormecer e acordar, olhar para o telemóvel para ver se um determinado problema está resolvido, se uma equipa na China já tem as coisas que precisa, e portanto eu acho que o sucesso também vem com um bocadinho a flexibilidade e a elasticidade para conseguirmos responder assim. Perfeito, percebi a ideia. Mas sempre com um escape. Não é? Sempre com escapes, senão, aliás, não conheço ninguém que consiga equilibrá-lo sem ter esses escapes. E a corrida é um deles, corres às 6 da manhã. A corrida é um deles, corremos muitas vezes às 6 da manhã, às vezes é um bocadinho mais cedo, e de facto a corrida de manhã é um escape, é uma forma de, já se diz, não é só do corpo, é também da mente. Já fizeste maratonas? Já fiz 3 majors, já fiz várias maratonas, o meu objetivo é fazer as 6 majors, que são já fiz 3 delas, vou a 50%, não está mal, espero fazer as outras 3. Faltam? Falta-me Boston, falta-me Tóquio e falta-me Londres, precisamente. Caramba. Muito bem. Se eu te perguntar esta da tua profissão, se alguém te pergunta que não te conhece o Paulo 300, a palavra professor vem-te à boca? É top of mind, é logo professor? Ou já te consideras o empreendedor e ponto final neste momento? Durante 17 anos, com aquela pergunta, o que é que faz, era isso que eu dizia. Hoje em dia não, já é mais empreendedor, já é mais gestor, porque de facto me ocupa 100% do meu tempo. Mas naquilo que eu me vejo a fazer, até num futuro um pouco mais a médio prazo, é de facto dar aulas, que eu gosto muito de dar aulas. A escola? Eu gostava um dia de regressar à universidade, porque ser empreendedor e criar empresas também tem um ciclo. É uma coisa muito desgastante, quase atletas de alta competição, no sentido em que também é muito intenso, e eu não vejo também numa outra fase da minha vida com esta intensidade. Porque foram muitos anos, foram mais de 15 anos a dar aulas na universidade, tiveste no ISCTE. Pronto, no técnico não, foste formado no técnico, acabaste por não estar. Exatamente, fiz investigação no técnico, tirei o mestrado e o doutoramento no técnico, mas comecei a dar aulas muito cedo no ISCTE, em 99, portanto eu comecei a dar aulas com 22 anos, na altura podia-se, hoje em dia acho que já nem se pode dar aulas assim. Entrei na posição mais baixa, que é professor estagiário em substituição, portanto eu estava ali entre a senhora da limpeza e eu, estávamos ali os dois, e depois vamos na escada, não é? E vamos subindo, e pronto, e por isso nunca se colocou a dar aulas noutra universidade. Ok. E então que surge numa fase da tua vida o bichinho do empreendedorismo, com a Caixa Mágica, não é? Com um projeto que começou muito no início, em que em 2000 e recordas as datas? 2000. Mesmo 2000, pois. Mesmo em 2000. O bichinho do empreendedorismo quase sempre que esteve lá é uma coisa de criação, não é? Queremos criar, queremos um projeto. E surge uma história engraçada que é, eu estava a fazer investigação em projetos de informática, de engenharia informática, e havia um prémio do Jornal Expresso chamado o Prémio Milénio. E eu resolvi fazer uma candidatura, porque aquilo dava 10 mil contos, assim, um valor para fazer uma coisa que nós gostássemos. E a pessoa que estava, o meu orientador, disse: não vale a pena, esses prémios nunca se ganham, isso é sempre para os amigos, não sei o que mais. Claro, 3 páginas eu fiz, e recebo uma chamada no gabinete do Dr. Francisco Pinto Balsemão, falecido recentemente. Olha, Paulo 300, sim, aqui fala Francisco Pinto Balsemão, ganhou o prémio.
E eu jogava que era a brincar, não é? Como estas coisas acontecem sempre, não é? Está bem. Não, estou a falar a sério. E pronto, e depois a partir daí nós tivemos o projeto durante 3 anos a desenvolver um Linux para português. Certo. E depois achámos que constituiu um projeto empresarial que felizmente até ao dia 2 tem tido sucesso. Então o kick-off, digamos, foi o prémio. Foi o prémio. E nunca abandonaste as aulas logo, continuaste com a empresa ao mesmo tempo, em paralelo. E depois foi crescendo. A empresa hoje existe ainda, certo? Já estás um pouco afastado da operação diária, mas continuas com cargos, com funções de gestão, administração. Eu não entendi bem o que estás a fazer neste momento. Talvez um pouquinho melhor. O que é que a Caixa Mágica faz realmente? Exatamente. A Caixa Mágica começou com um desafio, uma missão muito gira, que era: nós temos sistemas operativos instalados nos nossos computadores de casa e que são Windows, que são da Microsoft, são americanos. E o nosso desafio é: vamos construir, baseado num sistema open source, ou seja, que é de todos, cujo código está disponível, um sistema português, em português, para Portugal. Não é? Isto em 2000. É um desafio ótimo. E na verdade, a Caixa Mágica começa assim, com outros 2 sócios, founders, não é? O Mário e o Vítor, e começamos a desenvolver o projeto empresarial, que tivemos bastante sucesso. Foi o sistema operativo instalado a par do Windows no Escolinhas. No Magalhães, na altura? No Magalhães também, nos 2. Okay. Portanto, 1 milhão de Magalhães e 700 mil Escolinhas. E ainda há uma geração que se lembra de jogar o Pinguim e o Tux no Magalhães, e fomos nós que lá pusemos, etc. Portanto, a Caixa Mágica evoluiu, o software também evoluiu. Hoje é uma empresa com 100 pessoas, portanto, já com uma maturidade e uma dimensão grande. Eu estou na parte estratégica, continuo a ser o sócio da empresa, tal como os outros 2, mantemos exatamente a estrutura acionista. Tem uma administração e nós, como sócios, tentamos ajudar e participar na decisão. O que é que faz hoje em dia, então? Os sistemas operativos, foi o arranque e continua a ser sistemas operativos? Desenvolvimento de software, em geral. Alargou o âmbito. Muito customizado, ou tailor-made, ou já tem algumas plataformas mais ou menos iguais? Sim, muito customizado. Projetos, por exemplo, quando nós instalamos o middleware do cartão do cidadão, provavelmente foi desenvolvido pela Caixa Mágica Software, software na administração pública, da Vorten, de painéis solares, alguns softwares que nós utilizamos como clientes, foi desenvolvido pela Caixa Mágica. Ok, espetáculo. Pronto, e de facto é uma empresa que tu não estás na operação, mas estás com a parte estratégica da empresa e continuas. Okay. Sem dúvida. E então, até que aparece pelo meio então a famosa Aptoide. E a Aptoide aqui é uma empresa que acho que começou então como uma startup também, e gostava de nos explicar só aqui um pouquinho o que é que faz a Aptoide, porque a Filipe já te apresentou. E como é que surgiu, não é? E como é que surgiu. Que começaste com rondas de investimento muito grandes, né? Dele é um pouco também sobre o percurso, e a maior ronda foi a ronda de 3,5 milhões, salvo erro. Não, já tivemos a última ronda de série B, foi 20 milhões em 2 tranches. Não me digas. Sim. A sério? Então, como é que começou o projeto? Claro. Eu sempre tive na Caixa Mágica, eu e os outros 2 sócios, esta questão da ideia dos estágios de verão, que era 2 meses no verão em que nós convidamos alunos de engenharia informática ou cursos afins para fazer durante 2 meses um estágio de coisas que nós não trabalhamos durante o dia-a-dia da empresa, inovações, ideias aquelas ideias que não podemos pegar porque não faz parte da empresa, e lançar aos alunos e apoiá-los nessa. Eu em 2009 estava a fazer também um projeto de investigação na Alemanha, e passaram-me um telemóvel para a mão que era o primeiro telefone do Google, o primeiro telefone Android, hoje é uma palavra, na altura não era conhecida, que era o G1 da Deutsche Telekom. Eu comecei a utilizar o telemóvel e percebi: isto vai ser o futuro. Porque a utilização do Gmail, do Search, ali tudo funcionava. E eu na altura estava a desenvolver o meu doutoramento, estava a fazer o meu doutoramento, que era um instalador de software, tinha ali algumas coisas específicas, e lancei o desafio para um estágio de verão a um aluno, ao Roberto. Roberto, porque é que o que eu estou a fazer para Linux no meu doutoramento não fazes para esse sistema operativo novo que está a surgir, que é o Android? E ele fez, e ao final de 2 meses nós tínhamos para aquele sistema operativo que não havia em Portugal telemóveis, tinha o software preparado para poder instalar software naquele sistema operativo Android. Long story short, cortando a história, passado um ano tínhamos 1 milhão de utilizadores mensais. Portanto, ou seja, aquilo por si próprio foi ganhando comunidade, porque o Android também começou a explodir, começou a ser comprado e utilizado. E a partir daí seguimos um percurso mais ou menos tradicional nas startups de transformar aquilo num projeto empresarial. Ok, começaste com o Portugal Ventures, salvo erro na altura, com um investimento elevado na altura, mais de €500 milhão, que conseguiste... 700 mil euros, exatamente. 700 euros, que foi isso que te fez o grande... Começaste a contratar pessoas, imagino eu, a ter já uma sede, uns escritórios, foi nessa altura que começaste, ou tinhas já começado previamente? Quando chegava a essa fase, foi uma fase matura do projeto, ou foi mesmo no início? Foi muito imatura. Nessa fase já tinha o meu sócio e co-founder, o Álvaro Pinto, da Aptoide, outro diferente. Foi diferente. Eram pouquinhos? Somos só 2. Nós na altura éramos pouquinho, uma equipa pequeníssima, 3, 4 pessoas, e sentimos uma coisa muito engraçada, que é: a Portugal Ventures é um veículo do Estado, de financiamento de empresas, e os meus colegas da Iniciativa Liberal são totalmente contra o Estado estar a intervir no investimento.
Só que, na verdade, a Portugal Ventures tem tido na sua história esta questão de participar em empresas em que outros não participam porque são coisas demasiado loucas. Eu posso dizer que em 2011 nós fomos batendo algumas empresas, 2012, de investidores chamados Venture Capitals. Lembro-me, por exemplo, da Espírito Santo Ventures, lembro-me de outros, que o nosso pitch era: nós estamos a concorrer contra o Google e queremos fazer em Portugal uma loja de aplicações que concorre. Ninguém investe. Claro, e acabava aí o pitch. Acabava aí, mas literalmente. Ainda hoje as pessoas que lá estão lembram-se disso. E nós fomos a Portugal Ventures, e aí o professor Epifânio da Franca foi uma pessoa com muita visão, fez painéis em que especialistas portugueses, até em Portugal e fora de Portugal, avaliavam de forma independente os projetos. E quando eles viram a nossa atração, ou seja, a forma como os utilizadores estavam a crescer, eles perceberam: esta é uma empresa portuguesa que tem 99% da sua base de utilização lá fora, é isto que é um projeto que deve ser apoiado no sentido de poder ter impacto no futuro. E foi a única forma de sermos financiados, foi essa, e resultou. Então qual foi o momento, o momento M, que tu sentiste: pá, isto é mesmo grande, nós estamos a crescer muito? Foi aí nessa altura que entrou muito dinheiro, ou qual foi o momento que a perceber que isto na realidade... Não há, Marco, não há esse momento. Eu acho que para um empreendedor, eu acho que a vida, costumo às vezes dizer isto, a vida de um empreendedor é um fratal. Não se sente, no olho do furacão não se sente, não é? Primeiro, não se sente, mas também o fratal é uma estrutura geométrica em que nós olhamos consoante o zoom que fazemos, parece sempre a mesma estrutura. E quando tu estás a fazer 5 mil euros, tu olhas para a empresa que está ao lado, faz 50 mil e dizes: aqueles é que são grandes. Quando fazes 50 mil, tu olhas e aqueles fazem 1 milhão, fazes 1 milhão já não é suficiente. Tu nunca achas que é grande. Nós, o ano passado, na Aptoide, fizemos 45 milhões de euros, e não achamos grande. Olhamos para 450 milhões e dizemos: nós conseguíamos chegar lá, não é? E, portanto, ainda não consegui chegar ao momento, que esta insatisfação também é característica de empreendedores também, não é? É capaz de ser. Por uma razão, a palavra empreendedor acaba em dor, mas por uma razão. Razão. Não é por acaso. E esta ansiedade contribui muito para isso, certamente. E, portanto, nunca há esse momento: isto é mesmo grande. Porque também olhamos para o lado, por cima do ombro, e vê: eles são 10 vezes maiores, não é? Meu Deus. Então, neste momento, houve alguma fase, faz a pergunta ao contrário, que pensaste desistir? Quando o percurso começou e começaste a dedicar mais tempo, a entregar energia, a entregar tempo, houve uma altura em que as coisas não correram e tu disseste: ok, não estou a conseguir chegar lá, como disseste com os cais, as primeiras rondas iniciais que foram falhantes, não conseguiste convencer ninguém. Houve uma altura que pensaste em desistir, ou isso nunca te surgiu? Foste muito resiliente e recuperaste sempre rapidamente e punhas-te outra vez à procura de... O desistir, que eu me lembro, não, mas a memória também é seletiva, não é? E nós apagamos isso Agora, que nós tivemos muitos momentos, tanto na Aptoide como na Caixa Mágica, de quase morte, temos. E eu, às vezes, nos empreendedores, as pessoas que às vezes gostam de criar empresas, eu costumo dizer isto: é natural ter uma corda à garganta. Isso é natural. Não acredito que não haja uma empresa de sucesso, seja a Apple, o Google, quem for, qualquer empresa portuguesa de sucesso, a Fidzai, etc., que não tenha tido a corda à garganta várias vezes. Só custa-nos mais quando, no princípio da nossa vida de empreendedores, nós não percebemos que ter a corda à garganta é normal, não é? E aí pensamos: é nós, somos nós, e aí nós desistimos. Mas nós temos que habituar e preparar-nos para não ter a corda à garganta, porque é muito desconfortável, como vocês sabem e imaginam, mas é natural. E, portanto, preparar para nunca o ter, mas quando o ter, perceber como é que nós agimos rapidamente para dar a volta. Mas depois começamos a perceber que isso é natural. Mas vais-te a falar com serenidade hoje em dia. Tu não eras assim ou eras assim? Ou aprendes a ser quem és hoje? Hoje arrancasses do zero, farias o mesmo percurso? Como é que se sobrevive a esses momentos? É verdade, não, na altura não sobrevivemos, com muita ansiedade, mas já tivemos, até recentemente, alguém que viveu alguns desses momentos connosco disse que nós tiramos coelhos da cartola, ou seja, quando estamos com a corda ao pescoço, surge ali uma coisa que resolve o problema. E achas, não é? Que seres português ajuda a isso? Porque nós temos todos um bocado aquele espírito MacGyver, não é? Temos. Já sabemos que a favor temos a criatividade, a agilidade, não é? Por outro lado temos a falta de planeamento, a falta de organização. Eu não sei se compensa, mas eu acho que esta questão de quando estamos muito debaixo d'água, pôr a cabeça debaixo, fora d'água e tentar arranjar uma solução, é português. Também acho que os outros povos têm outras características, mas ajuda-nos, sem dúvida. A necessidade de aguçar o engenho, certo? Sem dúvida. Muito bem. Então, para quem não te está a ver neste momento e quer saber o que é a Aptoide, explicas a Aptoide de uma forma muito simplista para percebermos. No fundo é uma Apple Store ou uma Play Store, certo? Exatamente igual. É isso mesmo. Portanto, é uma loja de aplicações. O que é que isso significa? Quase todos ou todos nós temos telemóveis. Esses telemóveis têm aplicações e essas aplicações têm que ser instaladas. Neste momento existem 2 sistemas operativos que têm 99% do mercado, que é a Apple, com o iOS, e o Android, da Google, e cada um deles tem as lojas desses fabricantes. Nós temos uma loja de aplicações que pode ser instalada tanto em Android como em iOS, em Apple,
para fazer concorrência ao Google e à Apple. No princípio, como eu disse, começámos com o Google, mas em 2024, como não era suficiente fazer face ao Google, fazemos face também à Apple. Ok. Somos uma das 4 lojas oficiais concorrentes à Apple, muito difícil, como vocês imaginam, enquanto na Google nós temos os tais 200 milhões anuais, cerca de 25, 30 milhões mensais, na Apple neste momento temos 5 mil utilizadores mensais, só para vocês verem. Só. Sim. Porque como Ainda. imaginam, a Apple não facilita. Claro. Então, e a aplicação, existem réplicas da mesma aplicação em todas, hoje em dia, as lojas, isto é, todas as stores. Há uma aplicação que está nas 3, ou já há fabricantes, produtores que produzem, põe na App Store e não põe, por exemplo, na Apple Store. Isso acontece? Pode acontecer, ou seja, vejam mesmo como uma loja tradicional, não é? Ou seja, há lojas muito grandes que têm todo o catálogo de produtos, depois há lojas que estão a começar têm menos catálogo de produtos. Nós temos menos catálogo de produtos, não é? Em iOS temos 40, 50 aplicações, quando a Apple tem 2 milhões. Só para verem aqui Portanto, a vossa perspectiva de crescimento também, nesse sentido, ainda é grande. Vamos crescer 100% ao ano, não é? Nos primeiros. Esperemos que sim, sim. Só, nós, em média, temos quantas aplicações no telemóvel instaladas, em média? Varia muito, mas eu diria que de 70 a 100 aplicações em média. Parecem muitas, mas nos podemos esquecer que há aplicações de sistema, aplicações certo. que nós temos lá que já nem nos não lembramos que ligamos, temos, não é? que não ligamos, não é? Então usamos quantas em média? Normalmente usamos o dia a dia, algum número, algum estudo que diga. Mais uma vez, varia muito pessoa para pessoa, mas se tivéssemos que achar uma média no nosso mundo mais ocidental, nós usamos mais ativamente 10 aplicações, não é? Uma ou duas delas podemos utilizar meia hora, uma hora, depende da sociedade, nós chegamos a estar 2 horas em média por dia ligados ao telemóvel. Falamos de entretenimento, jogos. O alarme primeiro para acordar. Mas aí é software do telemóvel. Não. Não sei se é uma app. É considerado uma app? É uma app. É uma Ok. app de sistema, Falamos não é? então de entretenimento, falamos, imagino eu, de informação, não é? Informação. Eu vejo imensa informação. E a terceira é o quê? Mensagens? É, WhatsApps da vida e pronto, as 3. Que é os 3 grandes grupos, digamos, de aplicações. Depois aplicações de desporto. E está na informação, se calhar. Informação e entretenimento é muito vasto, mas as redes sociais ocupam, como vocês imaginam, os TikToks, os Instagrams, muito tempo da vida digital de uma pessoa, não é? E portanto são as principais. Ok, então e como é que ele aproveita da portanto, ganhas dinheiro aonde? Ou seja, o lucro vem de onde? É quando se instala, a pessoa descarrega, há um fee que o produtor te paga, é isso? Há vários modelos. O modelo da Apple e do Google, vou começar por aí, pois é mais fácil de perceber o nosso. São principalmente 3 coisas: aplicações chamadas premium, que se paga quando se faz o download, ponto 1. Ponto 2, quando se faz o download de uma aplicação e compra-se coisas lá dentro, nos jogos compra-se armas ou skins, chamados in-app purchase, compras dentro dos jogos. E depois temos o terceiro, que é a publicidade. Nós trabalhamos só nestes últimos 2, ou seja, quando alguém faz o download de um jogo da Aptoide, nós processamos o pagamento de tudo o que acontece dentro da aplicação e ficamos com uma comissão. Ai, que bom, ok. Então, digamos, é um nicho. Preferiram optar por isso do que fazer o que os outros fazem. Ou seja, não... Este é um modelo maior, escondido, na sim. verdade. Ok. Estamos num nicho, porque obviamente nós temos uma parte muito ínfima do mercado. Este é um mercado, são números muito grandes, mas é um mercado das App Stores no mundo ocidental, sem a China, de 181 mil milhões de dólares por ano, não é? É maior do que o gaming em geral. O gaming em geral e as apps é maior do que o cinema e a música juntos, só para terem uma ideia, não é? Nas 3 plataformas, mobile, console e PC. E no mobile são 180 mil milhões de dólares, dos quais nós temos uma pequena parte dessa. Ok, então falam de cifras totalmente KPIs. Hoje em dia, quantos clientes têm hoje em dia? Clientes portanto, nós temos os nossos Instalações, utilizadores. instalações, Sim, utilizadores temos há cerca de 25 milhões de utilizadores por mês. Meu Deus, 25 milhões que estão constantemente a tirar, a pôr, tirar aplicações. Ser downloads de aplicações. Quais é que são as faixas etárias desses utilizadores? Como nós estamos muito focados, não só, mas Em muito gaming. em gaming, precisamente, vai eu diria que dos 14, 16 aos 30, 40 de downloads, porque nós temos sempre essas duas coisas diferentes, que é, imaginem, neste negócio, que é os downloads e as compras. E os países que têm mais downloads, como imaginam, são os países que têm mais compras, não é? Os downloads vêm de onde? Dos países grandes. Indonésia, Índia, Brasil, México. As compras vêm de onde? Estados Unidos, França, Alemanha, Arábia Saudita. Tu puseste a China de fora, a China continua a estar fora. Nós temos um pequeno escritório na China. A China é muito importante para nós, mas é o único país do mundo onde nós operamos. Eles têm uma firewall que fecham e não se consegue fazer negócio na China. Eu morei uns tempos em Xangai e não havia nada, não é? Tudo era visto, tudo era bloqueado. Hoje em dia acho que ainda está, o WeChat continua a ser, não é? Mas eles são o centro, muito mais tecnológicos que... mas depois São muito tecnológicos, são muito Facebook tecnológicos. já existe ou não existe? Como? Facebook já existe, Instagram já existe lá. Não existe. O LinkedIn existe, não é? Mas o Facebook não se consegue utilizar a partir de isso lá. mesmo. É tu com as VPNs que a malta utilizava antes. Pronto. E mesmo as VPNs às vezes não se consegue. Não se consegue. Ok, pronto. No fundo, política é política e China isso é mesmo. um mundo à parte. E trabalhares neste mundo assim tecnológico, obviamente que tens um objetivo diferente, mas
Não te preocupa a dependência tecnológica que existe hoje em dia? Preocupa-me. Enquanto pai, educador, não é? Mas Enquanto... como é que lidas com a ética disso e... Não é ainda um dilema para mim, porque sinto que sou um pequeno grão neste mundo, neste ecossistema digital todo. Preocupa-me enquanto elemento da sociedade que reflete dessa mesma forma, se isto é um problema. E, de facto, o digital é um problema e com a inteligência artificial, os desafios e os riscos que este problema tem ainda vão ser amplificados. Eu também acho que sim, e acho que não estamos definitivamente preparados para isso, para o que a inteligência artificial já faz hoje em dia, não é? Estamos a usá-la pouco, é tipo massa cinzenta, usamos só uma porcentagem ínfima enquanto assistente, não é? Que era o pouco que havíamos de estar a ajudar, mas usamos realmente pouco. Neste momento tens quantos funcionários? Na Aptoide, entre 70 a 80. É uma equipa eficiente, não é muita gente. Para os volumes que estamos a falar, percebo que... Muito eficiente e esperamos que e estamos a trabalhar para que a inteligência artificial consiga ser mais eficiente. Ou seja, eu tive a sorte, eu e outros colegas, de passar por várias revoluções tecnológicas, não é? Nesta área, como imaginam. A internet, muito cedo, em 93. O open source, que deu coisas que nós como consumidores não vemos, mas os servidores, os telemóveis, vêm dessa tecnologia open source. Depois o telemóvel, depois a cripto, a Bitcoin, etc. E eu estive muito dentro dessa, com outros amigos e colegas dessa onda. E agora a inteligência artificial. Eu posso dizer uma coisa arriscada, que é, nenhuma daquelas anteriores que eu citei vai ser tão impactante para nós como sociedade e como empresas do que a inteligência artificial. E eu nunca disse isto de nenhuma das outras. Portanto, não há hipótese, não é subjetivo, isto é um dado objetivo. Vai ter um impacto, dizia-me um investidor nosso alemão que, Paulo, daqui a 2 anos, 3 anos, as empresas de sucesso em qualquer setor que vocês imaginam, não são só tecnológicas, são as que são AI first, que conseguem integrar a tecnologia AI mais depressa do que as outras. Tal é o impacto que ela vai ter. Percebo. Isto é assustador. É assustador, por outro lado, é um conjunto de oportunidades para empresas que hoje até podem estar um bocadinho mais aflitas porque não veem onde é que têm capacidade de crescer e pensam, ok, mas se eu investir em transformar-me para ter AI, se calhar essa vai ser a minha oportunidade para o futuro. Mas que custa? Que obriga a que nós nos foquemos 100% ou 80% nisso para que possa acontecer. Claro, percebo perfeitamente. Pronto, e então, só para aqui fechar aqui o tema da Aptoide, houve aqui um processo muito falado também na imprensa, quando pesquisamos a Aptoide, os processos que vocês puseram contra a Google, não é? E a nível de queixas em Bruxelas, nos Estados Unidos, um processo em tribunal, foram condenados, já transitou, julgado, já fechou o processo, ainda há recursos a decorrer. Na prática foi o quê? Explica-nos para perceber um pouquinho, porque também para quem nos está a ver, para entender a dimensão destes números. Sim, começa com esta litigância em relação ao Google, começa em 2014, quando nós estávamos finalmente, já tínhamos feito a nossa seed round, os investidores estavam contentes, estávamos a fazer 185 mil euros por mês, para uma empresa em 2014 acabada, como eu vos disse, de formar com 4, 5 anos, ótimo, cash flow positivo, portanto, éramos positivos, éramos rentáveis, e o Google de um dia para o outro fecha a nossa publicidade que vinha do próprio Google, não tinha nada a ver com o negócio da loja de aplicações, vinha do próprio Google, fecha a publicidade e nós perdemos 85% das nossas receitas. Caramba. E portanto, corda ao pescoço, lembram-se? Um dos momentos da corda ao pescoço. E a equipa, e o Álvaro, e eu, e tudo, em 3 meses, 4 meses, desenvolvemos o que foi preciso para fazer uma alteração, não depender do Google. Fizemos o nosso próprio servidor de anúncios e conseguimos, ao final de 6 meses, estar a faturar 600 mil. Portanto, 185 para 600 mil euros. A primeira ação foi reação a isso. Foi reação a isso. Não foi fazer mais nada. E depois então... Em paralelo, sempre, nós temos, isto não pode acontecer, então não vale a pena em Portugal, não temos capacidade, então talvez vamos a Bruxelas. E metemos num avião para Bruxelas e entregámos uma queixa em junho de 2014 à Comissão Europeia. Isto não é possível. A queixa demorou muito tempo, não fomos os únicos, houve mais 6 queixosos em outras áreas, na República Checa, etc. E na verdade, depois passado, não quero mentir, mas 6 ou 8 anos, o Google teve uma multa de 4 mil milhões de dólares, não só por esta questão que eu referi, na loja de aplicações em particular, mas por uma série de conjunto de práticas que tinha tido. E portanto, a partir daí nós percebemos que contra o Golias, o David tem sempre que fazer ações audazes, juntar-se a outros que os possam ajudar, porque sozinhos somos pequenos, mas nunca ter ganha força, mas nunca ter receio. Mas houve um recuo, a Google recuou depois? A Google recuou, mas nós temos N episódios com a Google em que depois, em 2019, estamos instalados, imaginem, 2 milhões de dispositivos e de repente remove-nos de 1,5 milhão. As pessoas nesse 1,5 milhão deixam de utilizar um Aptoide, deixam de ver Aptoide. Imaginem que é uma empresa que de repente desaparece. Isto agora tem até uma certa piada, na altura não teve. Corda ao pescoço. Tentámos contactar o Google
corda ao pescoço, não havia qualquer feedback. Então o que é que nós fizemos? Mais uma vez fomos audazes, pusemos um site em cima a dizer Google Play Fair, que é um trocadilho de ideias, e fizemos publicidade nos mídia. A publicidade não paga, conseguimos mídia e conseguimos com um grande site de tecnologia falar sobre isso. No dia a seguir tínhamos um português do Google, a nível de VP, a contatar-nos. Pronto, já ouvimos dizer que há aí problemas, queremos conversar. Pronto. E foi outra das formas em que conseguimos resolver o problema. Criar goodwill, isso foi ótimo. Exatamente. Muito bem, vamos então falar de viagens. Viajas muito e a pergunta que se põe é muito isso. Viajar entusiasma-te ainda ou já te pesa, Paulo 300? Já me pesa. Eu gosto muito. Tens milhas no cartão? Tens noção? Tenho muitas. Sou Gold e não viajo sempre na Star Alliance, mas tenho muitas. Mas eu gosto muito de viajar. Não pesa então? Pesa um pouco porque às vezes nem todas as viagens. Por exemplo, eu em agosto do ano passado fiz uma viagem engraçada que eu tinha que ir a Xangai, tinha que ir a São Francisco e tinha que ir ao Japão. Então fiz a volta ao mundo literalmente, não é? Ou seja, fui por São Francisco, depois Japão, em uma reunião que temos lá, uma operação interessante, e depois Xangai. E regressaste depois pela Europa. Regressei pelo outro lado, não é? Portanto, mas algumas viagens têm que ser feitas e algumas cansam mais que outras. Mas mesmo com os zooms, hoje em dia, com os videoremotos, com as reuniões de videoconferência, é importante tu estares presente. É muito o face-to-face ainda é fundamental. É muito importante, porque com os developers, principalmente, com os nossos clientes, não é? Parceiros, é preciso estabelecer uma relação e pelo Zoom não é possível essa relação. Portanto, ir aos eventos, conhecer um bocadinho a indústria, saber o que é que a indústria está a fazer. Humanizar o negócio também, não é? É super importante. E isso a inteligência artificial não vai alterar e continua a ser importante. E sobretudo, se calhar, até com essas culturas mais ao Oriente, é importante o contacto. Muito, muito importante. Eu diria que com quase todas as culturas é importante. De forma diferente, não é? Uma cultura japonesa é muito diferente de uma cultura chinesa, alemã ou americana, não é? Aprender, e nós portugueses somos ótimos nisso, não é? Em particular, sabemos que és. Os portugueses, se calhar, não tens tanto jeito como tu tens. Ok, então entrar política, vamos falar da política. Entraste para a Iniciativa Liberal, foste logo no início, fizeste parte dos primórdios do partido? Não, ou seja, mas acompanha desde muito cedo porque um dos três, o fundador, número 3, o Bruno Horta Soares, é meu colega de faculdade e nós sempre falámos disso. Só que eu estava empenhado em tantas coisas que ia acompanhando o Bruno e ia torcendo pela Iniciativa Liberal, mas não consegui juntar. Pois há uns anos atrás, há 4 anos atrás, houve uma oportunidade também das coisas acalmarem e achei que tinha ali um momento também de dar a contribuição nesta área. Ok. Então o que é que te levou a aproximar em concreto? O que é que tu viste na altura na IEL? Isto é, nunca tiveste nenhuma experiência política antes? Foi uma coisa do zero? Não. Ou seja, a participação cívica normal, de votar, etc., de me informar, mas nunca de participar. Não partia nada disso. E o que é que te aproximou? Qual foi então a importância para ti aproximar-te? Porquê é que tu quiseste realmente ter esse papel? Era um pouco desagrado com o que tu vias? Era a tua experiência lá fora, olhando para Portugal, quando se vê para Portugal, costuma ser assim, não é? Quem está de fora de Portugal vê melhor do que quem está cá dentro. Nós estamos tão habituados a este país, não é? Tão com grandes costumes, quando estamos de fora vimos coisas que não se conseguem ver cá dentro. É isso mesmo. Eu acho que a melhor coisa que se podia fazer com o dinheiro do governo era pagar viagens a todos os portugueses. Mas para isso, ir à Alemanha, ir ao Japão e perceber outras culturas como é que estão. Helicóptero. Não, é isso mesmo, não é? E mesmo para os nossos filhos nós sabemos isso, é dar-lhes mundo, não é? Perceber que nós não somos mais fracos, não somos piores, não é? Que é possível organizarmos em sociedade para, simultaneamente, termos desenvolvimento económico, mas também socialmente proteger os mais desfavorecidos. As duas coisas não são disjuntas. E ao viajar, ou ir à Suécia, ou ir ao Japão, etc., eu vejo que há sociedades que têm o que nós temos, têm células como nós, cabelos como nós, mas conseguem organizar-se de forma em que não há tanta gente na área da pobreza, não há tanta gente que não consegue ter aquilo que gostaria de ter e que a criação de riqueza é muito mais fácil do que em Portugal. Eu faço esse adjetivo em parte a alguns políticos nossos, que eu digo muitas vezes, é verdade, muitos deles falta-lhes mundo, falta-lhes viajar, falta-lhes ver. Políticos, dirigentes Sim, políticos. sem dúvida. Falta-lhes perceber. Nós não somos estamos muito agarrados a um modelo passado, muito cristalizados, não é? Muita gravata, aquele apêndice que nós temos que é a gravata do passado, e depois vemos as neiras que vão ser feitas e ditas. Pronto, eu acho que se falta muito. Aliás, um bom exemplo que eu tenho aqui, há pouco tempo em Paris, com os nossos miúdos todos, fomos ao Five Guys, o restaurante, não é? Dos hambúrgueres, e nós contámos, eu e a Mariana e o João Maria, contámos 9 ou 10 pessoas de nacionalidades diferentes a trabalhar lá dentro, na equipa. Tu olhaste, aquilo é toda a cozinha aberta, não é? E começamos a perceber os turbantes, uns chinos, uns brancos, amarelos, tudo a trabalhar em comunhão. E quando chegas a Portugal, vês o que se passa e o que se diz. Exatamente. Com a imigração, dizendo, pessoal, vão a Paris, vão ver o que se passa. Claro. Há coisas más e há coisas boas, obviamente, mas o que eu digo é, nós estamos num mundo tão global que é mesmo falta de mundo, é falta de mundo. Pronto.
E estás neste momento como vice-presidente do partido. Portanto, é um cargo importante a nível nacional. Como é que ainda arranjas tempo? É isso mesmo, é o tempo. Como é que tu consegues? É gestão de tempo, é fazível. A Mariana Leitão confiou-me, desafiou-me, eu aceitei. Tem a parte do gabinete de estudos, que é uma coisa que me dá muito gozo, que é grupos de trabalho que analisam, fazem análise, fazem estudos, e depois, obviamente, também uma parte política de análise e de contribuição para a direção da Iniciativa Liberal a nível nacional. Eu acho que o tempo é gerível, não é? Às vezes consome muito tempo, mas também o desafio que temos pela frente, qualquer que seja o partido, é bom, não é? Ou seja, criação de um Portugal mais rico. E mesmo estas agora, a primeira volta das presidenciais mostraram, e não descendo aqui a brasa à minha sardinha, não vou tocar nisso, mas mostraram que os partidos do sistema só tinham 40% das pessoas votaram nos partidos do sistema. É isso que eu principalmente tiro, não é? Que há 60% do eleitorado que se reviu em novas soluções, sejam elas quais forem. Isso é um grande desafio para os próximos 10 anos. Todos nós, na nossa área cívica, podemos fazer parte dessas soluções que surgem, não é? São gastos. É mais difícil mudar um mercado global ou um sistema político local? O que é mais difícil? Neste momento é mais fácil mudar? Diz-me lá. Tu que és um homem global. Que boa pergunta. Eu acho que sou romântico nesta perspectiva de ainda é possível mudar o sistema português, porque primeiro fui contra a Microsoft com o Linux, depois contra a Google e agora contra a Apple. Portanto, estas coisas de desafios quase impossíveis fazem parte, mas são comparáveis. Eu diria comparáveis, para não dar uma resposta. Sim, é o que é. Muito bem. Neste momento... estás a viver então em Santarém, já sei, tens escola de alternância, tu vives muito em Lisboa e Santarém, continuas a fazer. Pronto. A minha questão tem muito a ver com Santarém. O que é que tu vês em Santarém que não vês noutras cidades? Lá fora também. Vamos ser ambiciosos. O que é que tu vês em Santarém de bom? O que é que tu sentes que Santarém tem de bom e que acreditas que... o que é que podia ser potenciado, não é? Dentro do pois, bom. Mas primeiro o bom, eu gosto de começar por aí. Santarém tem coisas muito boas. Ou seja, tem uma parte cultural, de património, eu diria património, não diria tanto cultural, património muito forte e que é uma riqueza, é muito importante da cidade. Tem as pessoas, e as pessoas não, uma organização vive de pessoas, uma cidade vive de pessoas. E Santarém, eu tenho esta capacidade também de ver um bocadinho de fora, tem um grupo de pessoas com muito potencial, com muito boas pessoas, etc. E por outro lado tem um equilíbrio entre qualidade de vida, acesso a Lisboa, etc. Muito bom. Portanto, eu acho que Santarém tem aqui um conjunto de dimensões que podia tornar uma cidade ainda mais forte, mais desenvolvida, mais solidária do que é hoje. E tu tiveste a campanha eleitoral, tiveste muito ativo, conheceste as freguesias, imagino quase todas, andaste a circular por todo o concelho, pronto. E sentes neste momento que as coisas estão a caminhar, isto é, agora com a nova equipa de Câmara, com tudo mais, estão a caminhar, ou sentes que não é desta vez ainda que as coisas vão evoluir como tu tinhas idealizado? Qual é que tu viste? Eu gosto de ver, acho que esta equipa do João Teixeira Leite tem dinâmica, eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver, eu acho que há ali força, há ali energia, etc. Eu só não gosto de ver, por exemplo, quando fui ao Politécnico falar com a direção do Politécnico, a direção do Politécnico tem uma visão sobre o conhecimento, a importância do conhecimento para a cidade, tão boa. Eu fui à tomada de posse do reitor da Universidade de Lisboa, e eu conheço muito bem a reitora do ISCTE e falei ainda recentemente até com a pró-reitora. O Politécnico de Santarém e as outras entidades da área escolar, seja mais ensino superior, seja mais, têm a capacidade das outras cidades. Só que eu acho que estão um pouco envolvidas. Santarém, se não criar desenvolvimento a nível da integração do conhecimento, se for só plataformas logísticas, se for só... não é suficiente. Supermercados, como dizia o Rodrigo, supermercados e hipermercados, não é? O supermercado não pode ser só isso. E há condições para isso, porque há um Politécnico cheio de pessoas boas, cheio de vontade de trabalhar. Mas eu acho que falta esta ligação entre o mundo empresarial e o mundo académico. Precisamente. Onde a autarquia é só catalisador. Não se deve meter, mas pode ser catalisador. Tem de ser catalisador, se calhar, para isso. Mas é catalisador, não é mais nada. Fazer lobby, fazer pressão, fazer contactos para conseguir contactos, fazer agilizar, ser, não é, mediador, mas apontar a visão, não é? O que eu acredito é que a agricultura que nós temos, o turismo que nós temos... É uma parte da atratividade também da cidade, não é? É dizer, temos aqui malta formada numa série de áreas interessantes para vir determinada empresa. A saúde, por exemplo, há cidades americanas, vamos lembrar de Nashville, que é de saúde. Santarém já tem muito boa agricultura, eu diria quase a sede nacional, não é? A parte do turismo, que temos a possibilidade ainda de ser muito melhor, com a proximidade da Fátima. Então, mas também a parte da saúde, podemos ser ali um núcleo de saúde, não é? Estamos a construir um novo hospital privado, etc. E temos boas condições também. O hospital público podia ter muito melhores condições. Temos uma escola de enfermagem. Escola de enfermagem, não é? Agora,
Isto é preciso ter visão para dizer, nós queremos construir estas áreas baseadas em conhecimento. Não é, o conhecimento é a única coisa que faz diferenciar das outras cidades. Se nós não tivermos aposta no conhecimento, etc., as nossas empresas não vão conseguir se afirmar, não vão criar riqueza e depois não podemos distribuir. E só para fixar pessoas é preciso ir para fixá-las, tens de ter vencimentos e ordenados condignos, senão as pessoas vão à procura do melhor ordenado, não é? E de facto há quem diga Precisamente. Pronto, e trabalhar em supermercados, de certeza que não é aí que se paga melhor neste momento em Portugal, não é? É muito honrado, ainda bem que temos supermercados, ainda bem que temos logística, mas se quisermos pensar mais à frente, nós temos de ter uma visão centrada no conhecimento, centrada no Politécnico, centrada no Sistema Científico e Técnico Nacional, não é? Há 10, 15 anos, estas coisas não se fazem de um dia para o outro, mas tem que começar cedo. Ok. Tu, neste momento... Tem, sem dúvida, eu acho que isso se sente há muitos anos. Eu estudei em Santarém e sente-se muito isso, não é? Santarém sempre teve as escolas todas do Politécnico, portanto, Escola de Gestão, Escola de Educação, Escola de Enfermagem, Escola de Desporto, o ISLA em paralelo, e começa-se a sentir uma desertificação, alguns cursos que se foram perdendo pelo caminho, exatamente por isso, porque não há depois esse encaixe entre a vida empresarial, não é? E as pessoas que se formam. Não... O tecido produtivo, não é? Ou seja, tem que funcionar para ir absorver e depois até dar de volta à universidade, não é? Mas os empresários deviam estar mais envolvidos na política, ou a política devia ir ter com os empresários e conversar mais com eles? Achas que é importante ter uma voz empresarial, alguém que pense com PNL e sabe fazer contas e que esteja a gerir uma região, um município, o que é que seja? Achas que é importante chegar a esse ponto? Porque há muita malta que diz isso. Precisamos de mais empresários e menos malta formada em Direito e mais malta formada em Gestão a gerir o país. Há quem diga isso por vezes aquelas bocas dos fóruns. Claro. Achas que é importante? Ou devíamos estar mais próximo deles e fazer, grupos de trabalho, fazer o que tu sentes que é o caminho? Eu acho que nós pensarmos nestes 3 polos que estamos a falar, não é? O sistema científico e tecnológico, as universidades, os centros de investigação, as empresas e as autarquias, o poder local, mas também se calhar o poder central a ajudar nisto. Todos têm que falar com todos e é iterativo, não é? Não é só um. Agora, o grande catalisador, eu acho que a visão tem que ser traçada por alguém e geralmente é pela autarquia, geralmente é pelos deputados que vão para a Assembleia, que conhecem, neste caso o distrito, não é? Ou conhecem o Conselho, no caso da autarquia, e que podem dizer a nossa visão é esta. Eu acho que nos tem faltado isso, mas atenção, que há outras cidades que não faltam essa visão. Se nós vamos para a Covilhã, há visão. Vamos para Aveiro, há visão. E nós estamos a concorrer, nós não nos podemos esquecer, nós estamos a concorrer. Porquê? Porque os nossos filhos um dia, não é um dia, já hoje, não é? Se calhar vão trabalhar para Lisboa, vão trabalhar para Aveiro, não é? Se nós queremos reter... Certo. Tem que haver essa ligação, tem que haver esse tecido produtivo a absorver o que sai da universidade e do Politécnico. Eu fui injusta quando estava aqui a falar das universidades todas e dos projetos todos, porque não falei da agrária. A escola agrária, na realidade, tem muito essa parte científica desenvolvida com empresas, tem uma série de projetos, inclusive é quando tivemos aqui o Rodrigo Castelo, ele falou exatamente do envolvimento que ele tem em relação ao silúrio, ao peixe do rio, um projeto que há de desenvolvimento com a agrária, com ali os professores da agrária e com uma empresa também. Isso é um ótimo exemplo. E eu sei que o Rodrigo faz isso até para a Panceta, ele também tinha uma coisa que era feita em ligação, ele faz isso muito bem. É preciso fazer isso em tudo, na restauração, e bem, como ele faz, em tudo, na indústria, no setor secundário, em tudo, não é? Sim. Eu estou muito expectante, eu acho que nós estamos em processo de ongoing, ou seja, acho que estamos a caminhar, eu acho que neste momento a atual equipa da Câmara demonstrou isso claramente. Eu gostava que houvesse mais consenso em todas as partes, tenho muita pena, digo sempre, eu estava a ver uns posts, umas publicações da net, as tricas políticas e as oposições, eu acho que falta muito isso, ouvir mais algumas pessoas da sociedade, como tu próprio, e hoje estás aqui ao pé de nós e a fazer as tuas partilhas para nós é muito importante, porque tu tens uma visão muito clara do país e se nós conseguimos agora ter capacidade de levar isso para a região, acho que as coisas podem ser muito melhores, porque tu viajas muito, conheces de facto muitos países e acho que é importante trazer pessoas como tu para isso. Por isso é que eu queria perceber até que ponto é que tu sentes que estamos no caminho e se sentes que ainda temos muito para fazer. E o que tu dizes é que sim, há potencial, mas temos que ser mais rápidos, se calhar. Não podemos... E a visão. Saudades também. Sim, e a visão. Ou seja, uma empresa, a Aptoide, se não for eu e o Álvaro, criámos uma visão, recebemos das outras pessoas informação para criar essa visão. Tu dizias, as empresas estarem essa visão, mas depois alguém tem que ser o arauto, alguém que vai anunciar a visão e repetir a visão, não é? Pronto. Criar apóstolos para poderem passar a tua mensagem de descer a pirâmide. Qual é a visão para Santarém? Não é? Ou seja, onde é que nós nos queremos colocar no panorama das várias cidades?
Ok, é ótimo fazermos rotundas, é ótimo atribuímos às associações culturais e desportivas financiamento, é ótimo construirmos o campo de rugby, isso é tudo ótimo. Mas não basta, temos que fazer depois a outra parte. E a outra parte é essa parte que falámos. Mas isso são fatores higiênicos, costuma-se que são fatores higiênicos. Uma rotunda é higiênica, porquê? Porque se acontecer não acontece nada. Se não houver uma rotunda, pode haver transtorno, mas havendo faz parte, não é uma coisa que torne ou que impacte. E eu acho mesmo isso, eu acho que se calhar a visão existe, nós temos é que ter, como tu dizes agora, a expressão que gostei muito foi repetir aos arautos que vão fazer a passagem da mensagem para que todos percebamos qual é o caminho que temos a ir. Claro. Neste momento o caminho, se é cultura, estamos muito mal, se é desporto, estamos muito mal. Porquê? Claro. Porque estamos a tocar em várias áreas de uma forma muito residual e temos conselhos ao nosso lado, né? Temos aqui algumas cidades, eu ainda há pouco tempo estive em Covilhã, fui visitar a UBI Medical, aquele polo tecnológico que eles têm. Há pessoas lá dentro que andam à procura de dinheiros, de programas de apoio, e andam a falar com os empresários todos, quer vir para cá, nós ajudamos, nós vamos buscar dinheiro, verbas dos Portugal 2020, do 2030. Pessoas que o trabalho deles é procurar fontes de financiamento para as empresas. Eles têm lá umas 30 ou 40 startups que foram buscar milhões de euros. Pronto, é uma equipa que foi ver, isto é lindo. Nós também temos isso na Escola de Educação. Temos? Se calhar não é tão divulgado assim. Não é tão divulgado e se calhar não tem a dimensão, precisa ter se calhar outra dimensão. E a mesmo orientação, não é? Pois, e mesmo na agricultura, a agricultura pode ser um setor que integre mudanças tecnológicas ótimas. Os sensores, não precisa nada de agricultura, mas gosto de ouvir os meus amigos a falarem sensores, tratores que sabem navegar no campo sozinhos, etc. Inteligência artificial aliada a tudo isto, mas tem que se juntar escolas de gestão e tecnologia agrária, as empresas, para que isto funcione. E buscar fundos também, mas e buscar fundos, se não houver a visão, e se não houver a ligação, e se não houver, no final do dia, nós temos é que faturar, nós temos é que vender produtos para fora, de Santarém e para fora do país. Tudo o resto é só para nos ajudar a chegar lá. E essa visão precisa de ser trabalhada sobre onde é que queremos para cada um destes. E outra coisa, nós não podemos ser bons a tudo, não é? Escolhemos o que é que queremos. Agricultura, não é? Saúde, turismo, e somos bons em 2 ou 3 coisas. E durante, fazemos um projeto há 10 anos, não é? De vários ciclos políticos, a dizer, ok, o nosso futuro será aí. É esta visão que eu espero que nos próximos anos, com a ajuda de todos os partidos, se possa construir em Santarém. Mas é um bocado como o Marco dizia, não sentes que há um bocadinho ainda, mesmo a nível nacional, falta de união das pessoas? E é natural, não é uma coisa que nós não, somos diferentes. Toda a gente é assim, basta ver então em Espanha a dificuldade que é fazer soluções de poder, não é? Pronto. Mas eles são muito mais regionais que nós. Ainda são mais regionais piores que nós. Ainda, não é? Piores. Mas a verdade é que falta um pouco isso. Mas isso é trabalhado. E acho que aqui, não é, o podcast também contribui para isso, criando estas vozes que as outras pessoas vão ouvindo, não é? Verdade. Mas é importante termos união em alguns pontos, não seja só a seleção nacional, que é muito boa, mas não é suficiente. Eu dou sempre o exemplo na Irlanda, quando foi o bailout da Irlanda em 2010, 2011, quando foi, eu recordo perfeitamente essa imagem, quando foi anunciado o primeiro-ministro que ia pedir apoio extraordinário na altura, que todos pedimos, ou quando foi as troicas da vida, FMIs, estava na primeira linha da frente, estavam todo o governo, estavam toda a oposição, todos juntos, unidos, quando foi o pedido de apoio para o país. E vejo como é que a Irlanda está hoje. Portanto, quer dizer que às vezes estas tricas, ninguém entende isso, que temos que passar, como tu dizes, passar por cima destas disputas, passar por cima e pôr um sentido maior nisto. Isso não existe. É verdade. E nós não conseguimos ver isto num parlamento em que haja não há uma linha comum, isto é comum a todos. Vamos fazer todos juntos, unimos para, não acontece. Portanto, enquanto pensámos pequenino, enquanto fomos o país do pouquinho, isto não vai chegar lá. Mas pode ser que a gente com a aprendizagem, com o processo de... Mas isso que está a dizer é essencial. E é essencial porquê? Porque há uma coisa que todos concordamos, é a única que é, precisamos de reformas. Não há nenhum partido que não diga que não precisamos de reformas. Só que as reformas têm uma coisa perniciosa que é, e eu vejo isto hoje em dia, que é, para reformarmos, pensem na saúde, na justiça, na educação, o que vocês quiserem, temos de dar um passo atrás. Temos que ficar momentaneamente a perder face ao que temos hoje, para depois darmos 2 passos em frente. Nas empresas nós chamamos o dilema do inovador, Innovators Dilemma, que é, nós não vamos fazer uma nova tecnologia, muitas vezes porque a nova tecnologia vai ser um bocadinho pior do que a antiga, até ser melhor. E quando um governo, seja de que partido for, faz uma reforma, dá um passo atrás e vêm as ordens. Se não houver essa união, como o Marco dizia, esse passo atrás vai ser revertido, porque, não, estamos a fazer pior. E por nós nunca conseguimos reformar, porque não conseguimos, nem como cidadãos, nem como partidos políticos, perceber que este passo atrás é para dar 2 à frente. E essa união que vai ter que acontecer, e as reformas só acontecem se nós percebermos que é no sentido certo, mas damos um passo atrás. É a única forma. Gosto muito da tua clarividência. Assim seja. Sou teu fã. Sou teu fã. Obrigado. Bem, pipoca, ping-pong? Sim. Ouvimos dizer que és uma boa boca, aliás, quase. Que eu acho que isso também é comum a todos os runners, que é correr para comer. Não é? Sou mesmo. Qual é que é o teu prato preferido de Santarém? Olha,
Eu gosto de muitos, gosto de coisas simples, até falando, sei lá, gosto de frango do brasão, mas também gosto do balcão, do Rodrigo teve cá, também gosto muito do balcão, gosto muito da forma como ele trabalha, gosto muito do chapa das ostras, gosto muito da cabeça de garopa do botelho, portanto, eu gosto muito do deselegante, gosto muito, eu acho que há poucos sítios de Santarém que eu não vou com frequência, portanto, eu gosto muito de comer e acho que nós temos agora uma restauração ótima. Preferido? Consegues ter vários pratos bons. Eu gosto do frango do brasão, por exemplo, é uma coisa que me dá muito gozo. Tão bom. O sítio da cidade onde gostas mesmo de estar quando precisas de pensar? Eu gosto muito, já falámos nisso, correr. Eu acho que nós corremos 10, 11 km à volta do Planalto. Quando paramos ali no mirador do Liceu e o sol está a nascer ali sob a Lesíria, acho que há pouco sítio que, àquela hora, etc., que é incrível. Depois ainda por cima de correr, o oxigênio está no cérebro. É um momento muito bom que eu gosto muito e que Santarém será sempre o meu postal. Também é bonito o nascer do sol do lado do Politécnico. Também é muito bonito. Também passamos por lá, porque como imaginam, percorremos, também é muito bonito. Sim, e as portas de sol também. Os 3. E das portas de sol também, verdade. Os 3. Percorria, quando corria, agora chapéu. Agora corres dentro do ar-condicionado, com o ginásio. Sim. Uma app sem a qual não consegues viver. Boa questão. Bem, eu acho que hoje em dia o Messenger para mim é essencial. Portanto, os Messengers, o WhatsApp, mas eu tenho o WhatsApp, o Telegram, o Signal, portanto, porque o WeChat. Com diferentes países, se calhar. Diferentes países, precisamente. Diferentes contextos. Há contextos, por exemplo, que só trabalhamos com o Signal, há contextos que só trabalhamos com o Telegram, com o WeChat, mas o Messenger para mim hoje em dia é o mais importante. Também gosto de jogar, é importante eu perceber as tendências, mas eu diria o Messenger. Que giro. Que bom. Um país lá fora que te inspire. O Japão. Eu fui 4 vezes ao Japão em 2024, não ano passado, em 2024. 4 vezes no mesmo ano? 4 vezes no mesmo ano. E inspira muito pela organização, pelo respeito pela sociedade. E acho que até é inspirador para nós portugueses. Nós temos uma grande influência no Japão ainda. Eles conhecem os portugueses como introdução de várias coisas como o pão, coisas até tempura, pronto. Aí não sei se é tão bom, mas pronto. Peixinhos da horta. Peixinhos da horta, não é? Mas o colesterol japonês nos últimos 400 anos acho que disparou por causa dos nossos fritos, do nosso tempura que introduzimos. Mas o Japão é para mim muito inspirador. E não te choca, porque eles na realidade são o oposto do que nós somos, não é? São muito verticais na organização, na maneira de estar, no silêncio, no respeito. São totalmente assim. Há pessoas que sim, eu conheço pessoas que dizem eu não consigo estar no Japão mais 3 dias. Eu consigo estar, acho eu, só tenho também períodos de uma semana lá, mas chego ao final da semana sem qualquer tipo de saturação. Esse tipo de respeito, esse tipo de saber estar, para mim ecoa-me muito bem. Muito bem. Está na nossa bucket list, não é? Um livro que marcou o teu percurso? Bem, depende acho eu, da parte mais pessoal. Eu tento sempre ter 2 livros, um livro mais profissional, mais empresarial e outro mais de ficção, etc. De ficção eu gosto muito do Essa. Ficção, romance, gosto muito do Essa e gosto muito dos Maias. E a última página dos Maias, quando eles vão atrás do elétrico, eles chamam o americano, por causa de um prato de ervilhas, para mim diz-me tudo, que é aquela coisa de continuar a lutar. Para mim não desistir, exatamente. Do ponto de vista profissional, há um senhor chamado Peter Thiel, que hoje em dia é muito mal visto porque é apoiante do Trump, mas escreveu um livro chamado 001, que explica como é que as empresas devem funcionar no início. É um livro muito pequeno, que até era das aulas dele de Stanford. Eu pensei que era código, estavas a dizer. Podia ser código binário. Porque ele até brinca com isto, mas o que ele diz é que as empresas começam em 0, chegam a 1 e depois a 1 vão a 100. Aquela fase entre o 0 e 1 é uma fase crítica, as empresas morrem muito. 90% das empresas morrem nessa fase. Não é? E ele explica isso, mas explica também com uma clareza que para mim foi muito importante. Que giro. Muito bem. Um erro que te ensinou muito no teu percurso? Eu acho que tantos erros que me ensinaram. Eu não consigo dizer um erro, porque fizemos muitos erros, mas os erros que fizemos naquele momento foi a melhor decisão tomada com a informação que tínhamos, com os cursos que tínhamos, etc. Portanto, se voltasse atrás com o que sei hoje, não é? Fazíamos as coisas também não eras do que és hoje, também, não sim, era? Porque sim. O erro também potencializa crescimento, não é? É verdade. Portanto, há essa fase. Eu diria que fazer as coisas mais rápido e mais cedo há uma lição. É uma lição de vida que eu hoje tento. Sempre que nós dizemos assim, por exemplo, nós entramos no Japão agora. Entrar mais cedo no Japão, se calhar faria... Mas também é fácil dizer isso depois das coisas correrem bem, claro. Não é? Pronto. Portanto, é sempre... Mas teríamos tido mais sucesso se tivéssemos feito as coisas um bocadinho mais cedo. Lançado mais cedo, conseguido investimento mais cedo, etc. Mas também percebo que isto é fácil dizer quando resulta bem.
Um objetivo que queiras fazer que ainda não atingiste? Como empreendedor é sempre aquele, do ponto de vista profissional, é sempre aquele que está a seguir, não é? E chegamos àquele, depois é o outro, nunca estamos Pessoalmente, bem. eu gostava de ser pessoalmente. Estou curioso. Às vezes também é pessoalmente, nós costumamos ter essa conversa, não é? Do género, queres ter o Ferrari, mas quando chegas lá não é aquilo, não é? Há sempre aquela. Do ponto de vista pessoal, bem, eu acho que eu estou numa fase de vida em que os meus filhos já estão mais numa fase avançada, é agora o sucesso deles, não é? O sucesso nas opções de vida que eles escolherem. Não é necessariamente profissional, mas portanto, trabalhar para que na criação, na educação, na criação do contexto, para que eles tenham sucesso naquilo que eles queiram fazer. Estás numa fase, digamos que costuma dizer que a motivação tem 3 fases da vida, não é? Tem a tangível, aquilo que nós ganhamos dinheiro, é intangível, no fundo, que é o reconhecimento público, o ser conhecido por. Depois há a transcendental, que é quando nós somos muito mais velhos, que vivemos felizes com a felicidade dos outros. Sim. E o que me parece é que tu, com a tua idade, com 50 anos, estás já nessa fase. O que te enche a ti já é os outros, ver os outros a sorrir. Sim. É o que eu sinto em ti. E tu falas sempre dos teus miúdos sempre com um orgulho tal que já se percebe que estás a... Sim, isso e mesmo também as minhas enteadas, isso traduz muito a satisfação que nós tiramos deles, não é? De ver neles criação do contexto e depois pensar sempre, são sempre eles, nós nunca podemos dirigi-los, nós podemos criar contexto e informação. A partir daí... Esticar a rede só. Exatamente. Com eles, e eles saberem que têm rede, que é outra coisa muito importante. Uma vez li que na educação nós tendemos a fazer 90%, não faças isso, cuidado com a cabeça, não é? E 10% boa, quando ia ser ao contrário. Eu não sei de que tipo de pedagogia é esta, ou linha de pedagogia é esta, mas para mim faz sentido. Força, se correr mal, estamos cá para ajudar, não é? Que é o nosso papel como pais e educadores. Muito bem, muito bem. Quando olhas para o futuro, então, o que é que dá mais esperança? A tecnologia ou as pessoas? As pessoas, com a tecnologia a apoiar as pessoas. Ou seja, no final, é inevitável, não é? Estão sempre as pessoas, mas eu acho que a tecnologia vai ter, como nós começámos por falar aqui, um papel muito importante. Já teve nos últimos 20 anos e vai ter um papel, mas com desafios e riscos, etc. Ter uma sociedade coesa, acho que vai ser o nosso principal desafio. Que a tecnologia não parte da sociedade. E manter a coesão, porque a coesão também traz o bem-estar e a qualidade de vida a todos nós. As pessoas esquecem-se disso, pensam muito. Por exemplo, eu acho que o liberalismo português, escrevi um artigo no Público sobre isso, não é o liberalismo americano. E gostam muito de chamar neoliberais aos liberais portugueses. Nós não queremos nada do que existe nos Estados Unidos, aquele individualismo. Isso não é a nossa matriz europeia. A nossa matriz europeia foi feita na coesão social, na solidariedade. E por questões até egoístas, que é a pessoa que hoje está mal, se como sociedade nós conseguimos apoiá-la, essa pessoa vai estar bem no futuro e vai nos ajudar a nós que vamos estar mal. Portanto, e aquela parte individualista americana não me revejo. E eu acho que a tecnologia corre esse risco de deixar muitas pessoas para trás, a inteligência artificial em particular, e é isso que nós temos que combater. Não estou preocupado tão com os autómatos e os robôs virarem-se contra nós. Acho que não é para os próximos 5, 10 anos. Estou preocupado com a parte da sociedade ficar para trás. Mas eu acho que também está um bocado no nosso ADN, pelo menos enquanto portugueses, não é? Continuarmos unidos, stuck to each other, não é? Eu acho Sim. que e cada vez mais também acho que é um dos lados da inteligência artificial, é darmos um passo atrás e continuarmos juntos. Sim, não é? Sem dúvida. Qual é que é o teu local favorito de Santarém? Eu gosto muito, como eu referi, o mirador do Liceu naquela perspectiva, mas na verdade também gosto da Azóia de Baixo, onde moro. É um sítio bucólico, campo, maravilhoso, e portanto eu dividir-me ali entre o Planalto e a Azóia de Baixo, como faço, aliás, como prazer. É a primeira pessoa que diz Azóia de Baixo, primeira pessoa aqui. Boa. Qual é que é a música da tua vida? Há uma música eu penso que é do Jorge Palma, A Gente Vai Continuar, que o Resistência tem uma versão muito gira e que na verdade diz contra ventos e marés a gente vai continuar. E este espírito de resiliência, as coisas vão correr mal, não vão correr tudo mal, mas a gente vai continuar. É uma música que eu gosto muito. Eu gosto muito de Pedro Brunhosa. Também, não? Também define. E portanto eu acho que diferentes contextos têm diferentes músicas que nós associamos, temos a memória, mas essa música eu gosto muito. A gente vai continuar, contra ventos, marés e tempestades. Pedro Brunhosa, qual é? Pedro Brunhosa, gosto de várias. Gosto A Ter Comigo aos Aliados, gosto Pontos Entre Nós, fugindo daquelas mais. Pronto, acho que o álbum Viagens é o melhor álbum de sempre português. Sim, também concordo, adoro. E foi aliás eleito pelo Blitz como o melhor álbum dos últimos 50 anos. Acho que é um álbum excelente. Paulo, Santarém bem te quer porque? Não sei, porque
tento ser mais um a contribuir para que a cidade e as pessoas de Santarém tenham qualidade de vida e que a cidade possa progredir. E agora acabamos a fazer uma das coisas que tu mais gostas, que é comer, e pergunto-te: pampilhos, celestes ou arrepiados de Almoster? Estes são os da Dona Fátima. Eu gosto muito dos três, mas o pampilho, se é por razões até, por exemplo, não há almoço em casa, gosto muito de fazer almoços e jantares também em casa que não tenham pampilho, porque a família fora de Santarém exige pampilho e eu gosto de pampilho. Muito bem, então acabamos a comer, não é? E mais uma coisa. Sim, e um ramo de flores para ofereceres a quem queres tão bem como Santarém. Muito obrigado, agradeço. E quem é a pessoa que vais oferecer às pessoas? Olha, boa questão. Posso oferecer uma flor a cada pessoa e assim distribuo? Claro. São a Pronto. tua. Então pronto, vou fazer isso. Vou tirar uma flor a cada pessoa. Aos filhos, à namorada, aos pais, à família, aos amigos. Portanto, Tão bom, tão bom. muito bem. Olha, estamos a acabar a comer. Paulo, só queria então agradecer uma vez mais. Foi um privilégio estar connosco. Nós, esta vez, uma muito ocupada. E tu, quando falámos, a propósito, tu disseste logo que sim, conta comigo. E eu queria muito continuar a ver Santarém. Politicamente também, acho que tens um papel muito importante a fazeres. E pronto, este-nos logo como convidado do teu calibre do nosso programa. Muito obrigado. Vamos então acabar a comer o teu preferido, que é o Pampilho. pampilho. Vamos a isso. Obrigado pelo convite e boa sorte para o podcast, Obrigado. que é fenomenal. Obrigado. Ajudaste muito. Muito Obrigado. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades se queres passar bem, que a dependência é uma besta.